Saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós hoje vamos examinar a palavra de Deus, segundo a direção do Espírito Santo, e rogamos que Ele nos abençoe e dirija, nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos a sua santa e bendita palavra. Nós vamos ler hoje a respeito de morrer para o mundo, mas com alegria, sem tristeza. Morrer para o mundo é não fazer as obras do mundo, mas fazer as obras de Deus. E nós vamos ver nas Escrituras onde e que isso está nos ensinando, onde está sendo ensinado isso para nós. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 8, do versículo 5 em diante, a palavra diz assim: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Nós temos a nossa vida terrena, carnal, humana, nós temos o nosso desejo humano, o nosso desejo carnal, físico. E se nós vivermos segundo o que nós temos de desejo carnal, a palavra diz aqui, aqueles que se inclinam para as coisas da carne, os que são segundo a carne se inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então aí começa a ter uma diferença já. Se você quer viver uma vida terrena, olhando para as coisas da carne, o que são coisas da carne? Nós vemos lá, tudo tem a sua exteriorização. Até o pecado, ele só gera a morte se ele for consumado. Você é tentado, nós estamos sendo tentados. Tenho no meu pensamento, no meu coração, um desejo de fazer alguma coisa que não agrada a Deus, desagrada a Deus. Mas isso não vai me trazer prejuízo se eu não colocar em prática. Se eu colocar em prática aquilo que está no meu coração, o pecado sendo consumado gera a morte. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O preço da pessoa pecar é a morte. Então, se eu não pecar, quer dizer, precisa ter uma exteriorização. As obras da carne são aquelas que estão registradas no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Glutonaria, feitiçaria, inimizades, porfias, contendas, adultérios, maldições e todas essas coisas semelhantes a essas, que são obras da carne. Obras. Então, quando uma pessoa se inclina para as coisas da carne, ela está vivendo somente os desejos carnais, vingança, malignidade, a pessoa só pensa mal, quer o mal dos outros para se sentir mais que os outros, tem prazer na derrota, na queda das outras pessoas. Tudo isso não vem de Deus, são obras da carne. As obras da carne nos afastam de Deus e abrem a porta para que o diabo venha morar na vida da pessoa. Deus nos livre e guarde, nós não queremos uma coisa dessa. Aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, vão fazer as obras do Espírito, que são amor, paciência, temperança, perdão, compaixão, longanimidade, misericórdia e tudo mais. Então, a inclinação, os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Aqui ele continua, porque a inclinação da carne é morte. Morte, mas não morte física, é a morte espiritual. A pessoa se inclina e começa a praticar as obras da carne, a pessoa está morta para Deus, porque está fazendo somente aquilo que desagrada a Deus. Como que Deus vai chamar uma pessoa para morar com Ele, o Senhor Jesus vai chamar uma pessoa para morar com Ele, se a pessoa está somente fazendo as obras da carne? Então, aquelas pessoas que estão buscando em Deus coisas materiais, não estão agindo corretamente. Por quê? Porque a palavra diz assim, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. Primeiro, você busque a salvação. Mas eu já estou na igreja. Muito bem, você já está na igreja? Então agora você está aprendendo quais são as obras do Espírito? E agora você pratique as obras do Espírito. E as demais coisas serão acrescentadas, porque enquanto nós estamos aqui neste tabernáculo carnal, no nosso corpo físico, nós temos que usar deste corpo para praticar as obras do Espírito. Ninguém diz que é fácil. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, ele disse assim, se alguém quiser vir após mim, é um desejo consciente e somente nosso, ninguém vai nos obrigar a ser servo de Deus. Eu vou se eu quero, eu faço se eu quiser, você também. Nós temos liberdade. Se você quiser ir após Jesus Cristo, tome a sua cruz e siga. A cruz é uma sentença de morte.
Morte como? Morte para o mundo, porque eu vou deixar de fazer minha vida, meus desejos carnais, para fazer os desejos de Deus, que são os desejos que Ele nos dá para fazermos segundo o Espírito dEle, são as obras do Espírito. Então, nós estamos morrendo. Quem pratica as obras da carne morre para Deus. Quem pratica as obras de Deus morre para a carne, morre para o mundo. Então, nós devemos praticar as obras de Deus, morrer para o mundo, não fazer a nossa vontade carnal e ter alegria, porque nós vamos nos aproximar de Deus, e Deus é salvação, Deus é vida eterna, Deus é tudo em todos, e nós vamos morar no reino celestial. Como que eu posso ficar triste se eu vou estar com o noivo, não é? Quando os apóstolos estavam lá, os teus discípulos não jejuam, mas eles não vão jejuar mesmo, o noivo está com eles, mas vai chegar tempo em que o noivo será tirado, então jejuarão. Então nós estamos agora nesse período em que o noivo foi tirado, nós santificamos a nossa vida, jejuamos para não dar muito alimento para a nossa carne, para que a nossa carne realmente não tenha tanto desejo, tanta força material, e venha suplantar o Espírito, ser mais do que a vontade nossa espiritual. Então você jejuando, você está quebrantando tua carne, você em oração, você está quebrantando tua carne, você não vingando a si mesmo, você está quebrantando a sua carne, você entregando tudo nas mãos de Deus e tendo amor para com o próximo, você está quebrantando a tua carne. Amar até o inimigo, orar pelo inimigo para que se converta e seja salvo, você está quebrantando a tua carne. Não guardar ódio, rancor, não fazer acepção de pessoas, você está quebrantando a tua carne, porque o desejo da carne é ter amizade, ter comunhão com aqueles que são mais poderosos, mais ricos e eminentes e tudo mais, né? Então nós precisamos quebrantar essa carnalidade e viver segundo o Espírito. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, é o versículo 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, o Espírito de Deus habita em você, então você tem que fazer a vontade de Cristo. Se Cristo não está em você, você não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, nós estamos em Cristo, fazemos a vontade do Espírito Santo, que é a vontade de Deus. Cristo está em nós, vivendo desta forma, e nosso corpo está morto por causa do pecado. Não tem jeito, nosso corpo não vai para o céu. Nós vamos ser transformados, mas nós estamos vivos, nosso espírito está vivo por causa da justiça de Deus, conforme Ele prometeu, e Ele é justo e vai fazer conforme a promessa dEle. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, no capítulo 8 mesmo, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação. Então a carne não pode herdar o reino dos céus e a vida eterna, mas o nosso espírito sim. Então nós seremos transformados, teremos um corpo espiritual e estaremos para sempre com Cristo. Então, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus, nós morremos para o mundo, vivemos para Deus em espírito e em verdade, temos que fazer a vontade de Deus, e nós morremos para o mundo e temos alegria disso, nessas coisas espirituais que as pessoas não vê, que as pessoas não entendem. Falamos da misericórdia de Deus, das maravilhas de Deus, do amor de Deus. Falamos do caminho que o Senhor Jesus abriu para nós, para nos levar às mansões celestiais. Nos alegramos quando estamos em oração, quando estamos estudando a palavra de Deus, examinando a palavra de Deus. Nos quebrantamos com as coisas que vemos, nos colocamos no lugar das pessoas que estão sofrendo e rogamos para Deus abençoá-las e que lhes dê paz e bênçãos. E as pessoas do mundo não entendem essas coisas, porque vivem segundo a carne, eles querem somente aparência. Qual é a bênção que você recebeu? Você pergunta para a pessoa: eu ganhei um dinheiro muito grande, eu estou com um carro novo, Deus me deu. Isso
Deus dá tudo, tudo está nas mãos de Deus, nada acontece sem a vontade de Deus. No entanto, isso não vai te levar para o céu, isso não vai te levar para a salvação, isso não vai te levar para morar nas mansões celestiais, e nem mostra que você é salvo, porque as pessoas mais ricas desse mundo não têm salvação. O próprio Senhor Jesus disse: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os apóstolos: mas Senhor, então quem é que vai ser salvo? Deus sabe o que faz, né, irmãos? Até o rico pode ser salvo, desde que ele não tenha isso no seu coração. Agora, os pobres, a quem está sendo anunciado, porque a palavra diz assim: o evangelho está sendo anunciado aos pobres. Então, a pessoa pode ser pobre financeiramente, não ter dinheiro, e também pode ser pobre de espírito, ou seja, humilde. A pessoa tem, mas é humilde. O Senhor Jesus é Rei de reis, Senhor dos senhores, todo o poder estava nas mãos dele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era um homem humilde, ele tinha autoridade e poder, como ele mesmo disse a Pilatos: se eu quisesse, eu pedia ao meu pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para me defender aqui. Ele tinha essa autoridade. Quando o diabo mandou ele transformar as pedras, tentou ele para transformar as pedras em pães: você não está com fome? Transforma essas pedras em pães. Será que era possível para ele fazer isso? Se fosse uma coisa impossível, se o inimigo vier tentar você falar: transforma essa pedra em pão, você não tem poder para fazer isso. Você não vai ser tentado a fazer, porque você não tem poder para fazer. Mas o Senhor Jesus tinha e tem. Então, ele tinha poder e tem poder. Ele foi tentado realmente, mas ele não deu lugar à carne. Lá também, como Pilatos: eu tenho autoridade para chamar mais de 12 legiões de anjos aqui, mas eu não vou usar disso aí, porque ele estava sendo humilde. Eu sou o Cordeiro de Deus preparado para tirar os pecados do mundo. Como é que eu vou dar lugar à carne agora e fazer justamente o contrário daquilo que o meu Pai tem me ordenado? Então, nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em Romanos 6, versículo 1 a 14 em diante, diz assim: nós vamos permanecer no pecado? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, nós fomos plantados com ele, juntamente com ele, na semelhança da sua morte, e o seremos na da sua ressurreição. E nós vamos viver, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque se vivermos segundo a carne morreremos, mas segundo o Espírito viveremos. E vamos viver segundo o Espírito com alegria, porque o Senhor é alegria, é vitória, é bênção, é maravilha. Nós não vamos nos entristecer com isso, ao contrário, vamos estar cada vez mais alegres na presença de Deus. Em João capítulo 5, versículo 24, a palavra diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Morremos para o mundo com alegria, porque passamos da morte para a vida. A morte é uma coisa boa para você? Para mim não é uma coisa boa, não. Tanto é que com medo da morte eu busquei Jesus, e em Jesus eu encontrei vida eterna. Você também é assim. Você, com medo da morte, você procurou Jesus. Se você está procurando Jesus para ficar rico, ganhar dinheiro, ter carro novo, casa e buscar as coisas materiais, ele pode até te dar, você pode até receber, mas salvação você não vai ter, porque você está vivendo com o seu coração nas coisas materiais. Isso tudo vai ser destruído, queimado. A bênção, a maior bênção que nós recebemos é a salvação pelo nome de Jesus Cristo. Essa é a maior coisa que nós recebemos de Deus. E o Senhor Jesus está te instruindo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é ouvir qualquer coisa, não. Então, querido irmão, querida irmã, esteja firmado na palavra, esteja firme no que o Senhor Jesus tem ensinado, tem nos mostrado e tem exigido de nós. Para encerrar, vamos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que nos diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Você quer viver com Jesus Cristo? Aqui nesse mundo o Senhor Jesus teve uma vida terrível, de perseguições, de lutas, tribulações, mas ele nos diz:
Não tema, eu venci o mundo e eu estou com você todos os dias. Então alegra-te, o Senhor está contigo. Se entregue àquele que tudo pode, tudo sabe, tudo conhece e nos salva e nos redime, Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, e toda a tua casa. Que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida e na vida de todos nós. Obrigado, Senhor, damos graças a Deus por tudo e por ti, Senhor. Obrigado, Pai Santo. Amém, graças a Deus. Amém.